Estamos hoje aqui com o Dr. Alcendino de Almeida Júnior, meu amigo. O Dr. Alcendino é professor da universidade, professor de urologia da Universidade Severino Sombra, lá em Vassouras. O Dr. Alcendino também é urologista tradicional aqui em Três Rios, homem conceituado, excelente urologista. E o Dr. Alcendino também é o diretor administrativo da Unimed de Três Rios. E hoje nós viemos aqui bater um papo com o Dr. Alcendino sobre os problemas do homem, né? Os problemas que afligem o homem. Né? E vou passar a bola para o especialista, né? E, Dr. Alcendino, prevenção do câncer de próstata é importante. Doutor, você abordou aí um assunto que é muito importante. A prevenção do câncer de próstata, é importante deixar claro, prevenção não quer, num sentido literal da palavra, quer dizer, evitar. A prevenção não evita que você tenha o câncer de próstata, é importante deixar bem claro. Mas você tem a condição de detectar o câncer na sua fase inicial. Assim como o câncer de próstata, os demais cânceres, quando você detecta no início, a probabilidade de cura é grande. E você detectar um câncer de próstata no início, você tem chance de cura quase 90, 95%. Quando é que um homem tem que... Quando é que essa prevenção tem que ser feita? Quando que o homem deve procurar o urologista? Isso aí. Isso aí tem faixas etárias e fatores de risco, né? O que quer dizer isso? O fator de risco são grupos que têm uma probabilidade maior de ter câncer de próstata. Então esse grupo tem que ficar mais vigilante. E quais são os chamados fatores de risco para câncer de próstata? Quem tem antecedentes na família. Por exemplo, se eu tenho um tio, se eu tenho um irmão, se eu tenho um avô, quanto mais quanto mais parentes com câncer de próstata na família, maior o teu risco. Não quer dizer que você vai ter isso. Como também os afrodescendentes. O câncer de próstata é mais... afrodescendente é maior? Afrodescendente que na raça branca. Tá? Então esse grupo tem que ficar mais vigilante. Então, portanto, esse grupo tem que começar a fazer a prevenção do câncer de próstata mais cedo, em torno de 40 anos. Quem não pertence a esse grupo, em torno de 47, 50 anos. Já o americano já está até aumentando um pouquinho essa faixa etária. O último congresso americano de maio desse ano, as pessoas que não têm sintoma e não fazem parte do grupo de risco, pode começar a fazer depois de 52, 53 anos. E como é que se faz essa... Nós estamos no Brasil, vamos começar a fazer 40 anos, quem tem fator de risco, e 47, 50 anos. Não tem uma fórmula pronta para quem não tem. Como é que se faz essa prevenção? São dois pilares. Um é um exame de sangue e o outro é o toque retal. O homem hoje... Muito preconceito ainda, né? Há pacientes que não permitem que você faça um toque. Eu acho uma falta de informação muito grande, mas mesmo assim ele não consegue, por mais informação, consegue conscientizá-lo de fazer o exame. Então, o exame de sangue, que é o dito PSA tão badalado aí, é uma substância produzida na próstata. Quando ele está alto, não quer dizer que a pessoa tem câncer de próstata, mas uma das coisas que causa o aumento dessa substância no sangue é o câncer de próstata. Então ele serviu como marcador tumoral. Então, toda vez que ele estiver um pouquinho fora da faixa de anormalidade, que tem uma faixa para cada faixa etária, para cada década, você suspeita que possa ter, não quer dizer que vá ter. Então, junto com o toque retal, você avalia a próstata e vê se tem alguma consistência dessa próstata. Algumas alterações que não vale aqui no momento relatar, porque foge do nosso objetivo. Com esses dois, você avalia se há necessidade. Se um desses dois, o PSA estiver alterado dentro de umas faixas e o toque até você, aí você parte para a biópsia. Não quer dizer que vai ter câncer de próstata, mas são esses dois, não pode associar. Eu só vou fazer o exame de sangue. Tem câncer de próstata com PSA muito baixo. Nós vamos dar uma caminhada nas áreas da urologia para o nosso público poder estar entendendo. Então, a primeira coisa que você entenda que a prevenção do câncer de próstata é muito importante de fazer a partir dos 40 anos de idade. No risco, para quem tem fator de risco. Para quem tem fator de risco, mas para quem não tem também faz também. Não, mas você, de repente, você cria uma neura nas pessoas, não tem que fazer. Não, cada um no seu lugar. Para quem tem fator de risco, seguir a orientação. Até porque, só abrir um parênteses aqui, eu me preocupo assim,
E muito, quando vai ser o curso para o paciente, quando vai ser um curso para uma instituição pública, e você fazer exames necessários. Isso eu bato muito lá porque você trabalha diretamente com isso, né? Assim, você tem que pedir exame, você tem que fazer exame, você realmente precisa. Fazer exame só por fazer, você atropela o serviço público de exames desnecessários. Aí as pessoas que precisam realmente vão enfrentar uma fila. Uma conscientização maior. E também um custo muito maior. Com certeza diminuiria essa fila e o custo da saúde. Vamos falar do outro problema que afeta o homem diretamente, né? Que é a impotência sexual. Né? Ainda é tabu. Ainda é um tabu, embora hoje diminuiu bastante. Vistas a divulgação e o esclarecimento e a conscientização da população, o homem hoje procura mais resolver os problemas, mas a minha é muito difícil. Até porque antes era mais difícil, porque o homem tinha vergonha de perguntar se tinha tratamento ou não, e nós médicos também tem uma parcela de culpa. Nós nos preocupávamos mais em resolver outros problemas e não abordava essa fase oculta que o paciente não relatava. Um paciente com 50 e poucos anos relata dificuldade de urinar, papapá. Normalmente nessa idade já começa a ter alguma disfunção erétil. Só abrindo um parênteses, a partir dos 40 anos até os 80 anos, 50% dos homens têm disfunção erétil, em graus variados. Então é uma estatística muito grande. Então às vezes o paciente procura e nós não fazemos essa pergunta. Hoje, o próprio paciente já está se libertando e questionando, tem tratamento, eu estou assim, ou dessa maneira. E o próprio médico também, se eu quer falar sobre esse tema, se eu quer falar sobre impotência sexual, se bem que hoje esse termo não se usa mais tanto, né? Disfunção erétil. Eu falo assim, deram uma maquiada na palavra para traduzir uma coisa que para nós homens é complicado. Então, você falar com a paciente, você tem impotência sexual, você fica muito mais constrangido. Isso. Né? Você tem disfunção erétil. Então você fica assim mais light, uma coisa que para nós homens que somos machistas, isso agride muito o homem. E tem tratamento, doutor? Sim. O tratamento foi a revolução, foi em 98, que foi descoberta a sildenafila, que foi, assim, eu acho que foi assim, um boom para nós homens, como foi a pílula anticoncepcional final da década de 50, princípio da década de 60. O anticoncepcional deu um boom para a mulher hoje se libertar, foi o primeiro passo. Que ela assim, eu vou ter filho quando eu quero, vou ter relação e vou ter filho, não ter filho. Deu o primeiro passo, que ela começou a caminhar a liberdade, que hoje ela ocupa um grande espaço na nossa sociedade. Assim também, como foi o Viagra, que é o nome comercial da primeira droga, que foi lá está popularizado, né? Todo mundo fala, tem outras drogas, mas o que foi popularizado, vamos ser justos, foi ele, e o homem perdeu o medo de ter disfunção erétil. Foi uma droga que tem efeitos muito bom, com complicações, usando dentro da possibilidade de cada paciente. Não vamos ficar expondo o que pode e o que não pode, mas ficou um certo medo dessa substância, porque no princípio algumas pessoas tiveram complicações até, podemos dizer até, complicações cardiovasculares que era falecer. Não que a droga cause mal, mas aquele paciente não souberam usar. E não tinha condições cardíacas para ter uma relação sexual. Para suportar o que aquele remédio estava. Na atividade física. Essa mesma paciente que tomou um Viagra e teve uma relação sexual e teve problemas, se ao invés disso não tomasse o Viagra e desse uma corrida de 100 metros, ia ter o mesmo problema. Então não foi a sildenafila que fez mal, porque até para quando ela faz uma vasodilatação. Só que tem que ter o coração, vai bater muito rápido e se ele tiver algum problema obstrutivo, vai faltar sangue, porque aquele coração não vai receber nutrição, aí ele vai ter problemas cardiovasculares. Então, por isso, pessoas que têm algum problema cardíaco, vai poder, mas siga uma orientação cardiológica. Okay? Mas, do modo geral, são excelentes resultados. Hoje tem as drogas com tempo de ação de 4 horas, outras de 36, agora lançaram no mercado com 12 horas. Não que a pessoa vai ter ereção esse tempo todo, mas fica partindo de uma excitação sexual, ele possa ter uma ereção e vir a ter condições de ter esses remédios sexual. Não funcionam, qual é a solução? Aí já começa a ficar mais complicado, mas tem solução. Aliás, eu falo hoje, assim, tem 2 tipos de pessoas que vão ter disfunção erétil. Eu não quero tratar. Tem pessoas que não querem mais. Perdeu a libido, não quero tratar, eu quero cuidar da minha horta, isso é uma coisa pessoal.
né? Ou aquele que, infelizmente, não tem uma condição financeira suficiente de arcar com os custos do tratamento. Quer seja tomar um comprimido desse que não são tão baratos, embora hoje o custo ficou muito menor do que, porque hoje a concorrência é muito grande, e até porque a difusão em massa acaba barateando o custo do produto. Então, são dois tipos, ou eu não quero tratar, ou eu não tenho condição. Tendo condições, ou ele vai fazer uso dessa substância, ou vai colocar as chamadas próteses penianas. As próteses penianas é uma estrutura que você coloca no pênis, tem alguns tipos diferentes, também não vamos ficar aqui declinando as diferenças, que a pessoa tem ereção a hora que quiser e, portanto, vai ter relação sexual a hora que quiser. As pessoas não têm desconforto nenhum, pode ter algumas complicações de rejeição, de infecção, mas isso é inerente a qualquer tipo de cirurgia, né? As complicações de uma implantação de prótese, como qualquer cirurgia. Estatisticamente é pequeno. É insignificante, visto o resultado bom que tem dessa cirurgia. Então hoje só tem disfunção erétil, são esses dois tipos. Eu não posso tratar, eu não tenho condições, eu não quero mais mexer com isso, não é muito para minha praia, isso é uma coisa pessoal, isso aí. Mas acho que eu vejo que essa turma aí é pouco, né? Não sei. Não, mas nós tivemos um paciente que ele colocou uma prótese nele, porque foi com a mulher, e ele ficou reclamando durante um certo tempo, 1 mês, 2 meses, tá doendo. Não pode estar doendo. Aí um dia nós tiramos a prótese dele, ele ficou na felicidade danada. Por quê? Porque antes ele não tinha relação, a mulher ele não queria ter mais, mas a mulher não tinha condições de ereção. Aí a partir do momento que ele colocou a prótese, ele tinha que comparecer, tinha que ter relação. Né? Não tinha como ter desculpa, eu não tenho ereção. E ele não queria mais ter aquilo. Aí o dia que tirou, bom, agora minha mulher não vai me cobrar mais. E foi. Então, são os casos mais raros, mas vale a pena citar. A cabeça dele que precisava ser operada. É isso aí. Mas ele está bem assim, cada um tem a maneira de se viver. Uma outra pergunta. O homem tem menopausa? Isso é uma pergunta que o pessoal fala chamada andropausa, né? Andropausa. Não existe andropausa assim, especificamente como existe na mulher. A mulher vem com nível hormonal de estrógeno, depois, na certa idade, que varia de pessoa para pessoa, ela cai de uma hora para outra. O homem não, ao longo, depois dos 30, 40 anos, ele vai declinando gradativamente. Uns mais abruptamente. Então, com isso, começa a aparecer os sintomas da baixa testosterona, mas não abruptamente como parece a menopausa. Então, tem pessoas que têm, e não se chama andropausa, chama assim, deficiência androgênica masculina, né? Deficiência androgênica masculina, chamada DAM, deficiência androgênica masculina. Quer dizer, é a diminuição da testosterona gradativa que vai exteriorizar alguns sintomas. Dentre eles, o mais importante é a perda da libido, a perda do desejo sexual. Mas acompanhado disso, vem humor, depressão, gordura mais abdominal, osteoporose, mas o que chama mais o carro-chefe da clínica da deficiência androgênica masculina é a perda do desejo sexual. Então as pessoas que têm esse quadro clínico associado à baixa de testosterona, aí você pode propor o que nós chamamos de reposição hormonal, que hoje é normal fazer. Lembrar que a reposição hormonal, você vai dar testosterona para a pessoa. E o câncer de próstata é alimentado por testosterona. Então aí esse paciente tem que ter uma vigilância muito grande, porque a testosterona não faz ter câncer de próstata. Mas se você tiver um nódulo inocular que ia ficar quieto, né? O resto da tua vida, se você começar a dar testosterona, ele pode começar a florar e vir a manifestar. Então tem que tomar cuidado, esse paciente tem que ficar muito vigilante, mas é excelente resultado. A pessoa assim muda o humor, muda a maneira de ver a vida, fica mais claro, aumenta a libido. Alegre, volta a alegria, acaba a depressão, aumenta a libido. Aumenta, quer dizer, né? Dá uma mudança substancial na vida, mas tem que ser feito com critérios e não chegar na farmácia, me dá um remédio para isso, que tem hoje, tem injeção, tem substância igual desodorante, você coloca debaixo das axilas, né? E o hormônio masculino que existe por aí, o comprimido, não se deve usar porque faz mal para o filho. Falar um pouquinho sobre mulher. Urologia também trata a mulher. Né? As pessoas muitas pessoas não sabem definir o que é urologia ou então a diferença entre nefrologia e urologia. A nefrologia cuida só das doenças renais em si, em especial a insuficiência renal, quando o rim para de funcionar.
entre outras, mas esse é o carro-chefe. O urologista não, o urologista ele é clínico e cirurgião das vias urinárias, rim, ureter, bexiga, uretra, próstata. Como a mulher tem também rim e ureter, então ele trata de ambos, mas só trata das vias urinárias. E no homem, ele trata da parte da genitália masculina, né? Que é pênis, testículos, etc. E tal. E como se fosse o ginecologista do homem, seria o urologista. Acrescido de vias urinárias, que é comum ao homem e à mulher. Okay? Então, cistite é uma... A cistite é praticamente, mas só existe em mulher, existe no homem, mas é muito raro isso aí, né? A cistite tem que saber identificar o que é a cistite. As grandes mulheres, a grande maioria é ciente disso, que sempre teve, porque há uma relação estreita entre relação sexual e cistite de repetição. Pessoa que tem cistite 1, 2, 3 vezes ao ano. A cistite é vontade de urinar toda hora, durante o dia, durante a noite, ardência miccional, parece que está assim, urinando caquinho de vida e às vezes chega até a sangrar no final. Eu falei aqui anteriormente a relação que existe com relação sexual. Não que o homem passe uma infecção para a mulher, mas o trauma durante a relação sexual faz com que algumas bactérias entrem na pessoa. Se ela tiver uma predisposição maior do que as outras, vai desenvolver esse cistite. Até a década de 60, alguns livros da citavam a chamada cistite da lua de mel. Por que cistite da lua de mel? Naquela época as pessoas casavam virgem, né? Então nunca tinha de relação, ia para lua de mel. Tinha um trauma. Não é que tinha 2, 3, 4 relações sexuais. Hoje não, já vai. Lua de mel hoje é um passeio, né? Já está consumado, e não é aquele que furor todo. E com isso, as mulheres, 2, 3 dias depois, apareceu o cistite. Esse termo existe na urologia. Cistite da lua de mel. Porque a intensidade da relação e a frequência no mesmo dia, para quem não tinha não acabava desenvolvendo uma cistite. Mas não tem nada a ver com o homem. E os mecanismos de defesa simples é toda vez que a mulher vai ter uma relação, ela urina depois de uma relação sexual. Com isso, ela diminui e muito a probabilidade dela ter uma cistite após uma relação sexual. Mas a cistite é uma enfermidade que praticamente só existe na mulher. No homem, quando tem esse sintoma, você procura que pode ser uma prostatite, alguma outra coisa. Porque essa entrada dessa bactéria ali é muito mais difícil devido ao tamanho da uretra masculina e o tamanho da uretra feminina. Doutor Cendino, muito obrigado. Não sei, você discorreu um brilhantismo sobre a urologia. A urologia faz parte de você. Você quer dar algum recado final para o nosso público? Só agradecer a oportunidade. Nós que somos ligados à área de ensino e sempre está dentro das possibilidades, transmitindo informações para pessoas se transformarem, ver a maneira de pensar, se instruir e ter um melhor comportamento, atitudes, prevenção, e essa informação sempre é importante. Né? Ok? Então, é isso aí. É um prazer de ter dado essa oportunidade de transmitir alguma coisa e conscientizar, em especial nós homens aí, e fazer a prevenção, saber que disfunção erétil tem tratamento, isso é importante. E você que está nos assistindo, nos siga e viva com saúde. Que Deus nos abençoe. Amém. Um abraço. Alô.